Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os nossos defeitos. Defeitos, né? Então, o que é que eu estou chamando de defeitos? São aquelas deficiências que a gente tem, aquelas coisas que é mais difícil, que a gente sabe que precisa melhorar, que ainda não está bem, às vezes uma mais significativa, mais elevada, né? Mas eu acho que todos nós temos, nós não somos perfeitos. E aí que uma questão bastante importante é a gente ter aceitação, né? Reconhecer aquelas características que nós precisamos melhorar em nós mesmos para que a gente se sinta bem conosco, tá? E aí vale algumas observações. Primeiro, assim, aquela autocrítica, né? De você olhar para você com sentido de realidade, procurando realmente reconhecer as qualidades positivas que estão ok, que estão em alta e aquelas que podem ser melhoradas. Isso é um autorreconhecimento das nossas dificuldades, né? Outra coisa que eu gosto de salientar é que muitas vezes as pessoas que vivem conosco podem contribuir para que a gente se aproprie daquilo que nós temos dificuldade. Eu não vou dizer que necessariamente as pessoas sempre vão mostrar pontos que a gente também valida, mas é importante ouvir, porque muitas vezes a gente não está pronto, não está preparado para aceitar algumas coisas, mas que para o outro, para aqueles que convivem conosco, pode ser uma coisa bem evidente. Então vale, né, se predispor, abrir os ouvidos para ouvir se alguém faz alguma crítica e avaliar. Não quer dizer que você vai pegar aquela crítica e simplesmente validar. Não, avalia, né? Passa pelo seu crivo. Se realmente ficar claro que é algo que você precisa melhorar, ok, vai te ajudar na tua própria autopercepção e percepção do outro para que você execute o que pode ser melhorado em você mesmo. Então, assim, de toda forma é uma contribuição, sim, importante. Principalmente se essas pessoas são pessoas que gostam de você, do teu círculo, ou às vezes aquelas que não gostam mesmo. Porque também muitas vezes uma pessoa que não é, né, uma relação afetiva nossa, ela pode contribuir, porque ela pode falar a verdade e essa verdade, embora doa, possa ser significativa para que a gente, né, pense sobre, reflita, tá? Então não é pegar tudo e simplesmente considerar um monte de defeito. Não, mas olha, um senso de realidade, procura fazer aquele exercício que eu gosto muito, que é do distanciamento, tipo, se coloque como se fosse uma outra pessoa, né? As suas características como se fosse um amigo seu, uma amiga sua, e aí você tenta ver se realmente aquilo é pertinente. Se for, né, nada como a gente se ajudar. Aí volto a dizer, essas coisas, a terapia é muito importante, mas não só, tá? Então essa autorreflexão, você querer se melhorar, você estar afim de fazer algo por você mesmo, é muito legal. E aí eu diria que os nossos defeitos, entre aspas, eles são como joias que nós temos e precisamos lapidar. Então não vamos ver defeito como um grande problema, mas como aquela joiazinha que está ali para que eu possa exercer um acabamento, né? Uma melhora, é uma lapidação realmente. Quando a gente enxerga assim, obviamente, fica mais fácil. Porque você, ao invés de ver um problema, você vê algo a ser melhorado, que são coisas diferentes, né? E a gente não tem que ter culpa exatamente, a gente tem que olhar, enfrentar a situação e ver o que a gente pode fazer para diminuir aquele problema, né? Para tirar a aresta, tá?
Eu gosto muito de lembrar que muitas vezes, quando a gente se sente muito atacada, muito agredida, é importante prestar bastante atenção, né? Porque talvez tenha algum fundo de verdade. Normalmente tem. E às vezes não é só um fundo, às vezes é um pouco mais, né? Mas vamos lá, né? O jeito é enfrentar para poder mudar. Então, esse enfrentamento vai ser bastante positivo. E lembrando, gente, nós não somos perfeitos, nenhum de nós é perfeito, né? Mas a gente tem que tentar ter assim uma expectativa meio que a caminho da perfeição, né? Sabendo que a gente não vai chegar lá, mas tendo essa expectativa, esse objetivo, vou me melhorar, porque quando eu me melhoro, eu me sinto melhor. Quando eu me sinto melhor, tudo à minha volta melhora também, né? E lembrando, quando a gente olha para essas coisas erradas, a gente está se vendo como um ser humano, com qualidades positivas e qualidades negativas. Negativas, modo de dizer, mas às vezes são, né? Mas o que a gente pode contribuir para a nossa própria evolução. E é legal avaliar os diversos aspectos, né? A gente tem um lado pessoal, um lado familiar, um lado profissional, um lado social e outros tantos, né? Um lado espiritual, né? Então, assim, tudo isso pode sim ser melhorado. E se a gente olhar então para esses defeitozinhos como as nossas joias necessitando de lapidação, parece que a coisa fica mais leve, né? A gente pega cada uma das nossas joiazinhas e vai tentando realmente trabalhá-las. Não vamos deixar na gaveta escondida, né? Como se fosse assim, num baúzinho a chave, porque aí a gente não vai fazer nada com aquilo e pode ser que a gente passe uma vida toda sem lapidar e ela não vai ter finalidade nenhuma. Então, assim, vamos trazer para a nossa realidade, se for o caso, um de cada vez, né? Às vezes dá para você trabalhar mais de um ao mesmo tempo, com esse enfrentamento e essa predisposição para que seja uma situação melhor para nós mesmos e para tudo à nossa volta. Tá certo? Só lembrando, todos nós temos defeitos, mas todos nós temos a capacidade de melhorá-los, né? De lapidar. Beijo para todos, até amanhã.